Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 26 de dezembro, é quarta, né? Isso, não, quinta-feira. Estamos vendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 14. Assim como não nos foi possível demovê-lo, aquecemos e exclamamos: Faça-se, pois, a vontade do Senhor. Que ocasião é essa? O apóstolo Paulo estava reunido com alguns irmãos, e entre eles pessoas que profetizavam, né? Ele estava na casa de Filipe. Filipe era um evangelista, era um dos diáconos da igreja. Ele tinha filhas solteiras que profetizavam, era uma família que servia ao Senhor. E o apóstolo Paulo ficou ali um bom tempo na casa desse diácono e chegou ali em visita, eu diria até em missão, né? Veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, né? E encontrou Paulo ali na casa com os irmãos, pegou o cinto do apóstolo Paulo e amarrou os seus próprios pés e mãos. Então ele fez um teatro, uma espécie de uma mímica, e declarou o seguinte, uma verdadeira profecia: desta maneira, os judeus em Jerusalém amarrarão um homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Isso aqui, uma palavra profética que teve fiel cumprimento. Se os irmãos continuarem, tiverem esse tempo ainda hoje, vocês vão continuar no mesmo capítulo 21, lá na altura dos versos, para você pegar o contexto, os versos 31 a 36, você vai ver que essa profecia teve o fiel cumprimento. No entanto, os irmãos que estavam ali começaram a ouviram aquela revelação, né? E começaram a chorar, a suplicar para Paulo, né? O texto diz: assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local, quer dizer que vizinhança, eu posso dizer a congregação que estava ali, suplicaram a Paulo que não subisse para Jerusalém. E então Paulo declarou: por que vocês estão fazendo isso, né? Não choreis, pois assim fazendo partis meu coração. Vocês estão chorando, vocês estão me dificultando, né? Vocês estão me deixando comovido. Aí ele fala algo que é da sua convicção, algo que já fazia parte da sua chamada. Hoje a gente fala combo, né? Fazia parte do combo. Ou seja, ele já estava acostumado a sofrer por Cristo, a ser preso, a sofrer naufrágio, afronta, espancamentos, desaforos, brigas e uma série de coisas. O apóstolo Paulo estava habituado a isso, mas também tinha uma convicção interior que ele tinha que ir para Jerusalém, né? Osmar, mas se o apóstolo Paulo tem tais convicções, por que que o profeta Ágabo fez esse pronunciamento? O que a gente precisa prestar atenção é que Ágabo apenas predisse o que ia acontecer, mas não o proibiu. Não fez nenhum comentário que a gente chama hoje de negativo. Não, ele apenas disse o que ia acontecer. E isso também era comum, né? O próprio Senhor Jesus se manifestava para Paulo para dizer que ele ia padecer sofrimentos, né? E foi assim algumas vezes. Na leitura de Atos, você percebe essa dinâmica do próprio Jesus anunciar para Paulo que ele ia passar. Bom, isso
é prerrogativa divina, né? Talvez nós, hoje, se soubéssemos as dificuldades que passaríamos no fazer, né? No elaborar a obra de Deus, se soubéssemos antecipadamente, talvez muitos de nós desistiríamos. Talvez muitos de nós arrumaríamos desculpas e não iríamos adiante, né? Mas com Paulo não era assim. O próprio Senhor Jesus avisava, você vai, só falo para você, continue pregando, mas você vai padecer muitos sofrimentos. O próprio Jesus avisava a Paulo, né? Ora, o que fazia Paulo ir adiante firmemente, mesmo sabendo que ia ser preso, ia sofrer, etc, etc? São as convicções, né? Ter convicções é muito importante, é disso que eu quero falar. Porque eu acho que eu posso dividir aqui em duas categorias. Paulo, de um lado, com toda a convicção no Senhor, né? Entendendo que até o sofrimento fazia parte do seu ministério e tudo mais. Eu não acredito que Paulo esteja blefando, mas ele fala com sinceridade. Eu estou pronto não só para ser amarrado, né? Mas também a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Então, aqui não se trata de um doido varrido, de um suicida, não. É por causa do nome, por causa do evangelho. Eu estou pronto. Se precisar morrer, eu morro, mas morro pregando, em outras palavras, né? E, e aí, percebe que é um movimento de tentar de convencer Paulo. E Paulo reafirmando as suas convicções. E a outra turma, sem as mesmas convicções, estão tentando demovê-lo, estão tentando reconquistá-lo, né? Estão tentando desviá-lo. O apóstolo Paulo aqui não diz para os irmãos, para trás de mim, Satanás, não. Aqui, ali com Pedro e Jesus, tinha essa presença satânica para tirar Jesus do caminho da cruz do Calvário, né? E Jesus discerniu tudo aquilo, repreendeu Pedro, repreendeu aquela ideia que não era de Pedro, né? Aqui as ideias são dos irmãos. E por quê? Porque tem menores convicções. Quando a gente não tem convicção, a gente é levado por sentimentos, é o que está acontecendo aqui, né? O sentimento toma o lugar vamos dizer assim, da razão, da convicção no Evangelho e na palavra. Então veja só, quando não se tem convicção e acontece uma dificuldade, logo se desmaia, logo desanima, logo os sentimentos, que é o que a pessoa está sentindo, que a pessoa está vivenciando, ganham protagonismos, começam a dizer o que a pessoa tem que fazer ou não. Mas quem tem convicção continua fazendo apesar do que acontece ao redor, falar o contrário, mas ela continuam firmes. E não é o sentimento, aqui é o sentimento de perder um amigo, de perder alguém que eles consideram importante no reino de Deus. De pensar que um homem de Deus como o apóstolo Paulo ia ser amarrado, ia sofrer, né? Então, para quem não tem as convicções, aqui agora estou só no fato, eles não têm a mesma experiência, a mesma convicção, pensar que aquele doutrinador, aquele apóstolo,
que lhes ensinava, que estava ali com eles, tal, ia passar por sofrimento, o sentimento era de dizer: não vá, não faça isso. E aqui eu paro por aqui só para dizer, para a gente pensar um pouquinho do quanto a gente vive em convicções ou vive por sentimentos. As escrituras já nos alertam que a gente não vive pelo que vê, mas sim, não vivemos por vista, né? Mas a gente vive pelo que crê, né? Mas aqui era uma coisa nobre, era um sentimento por um irmão. Pois é, mas ainda era sentimento. Não tinha as convicções. Osmar, como é que eu vivo? As duas coisas a gente não, a gente convive, né? As duas coisas. A gente tem sentimentos que nos atravessam e a gente tem convicções. Só que diante da obra do Evangelho, o que tem que ficar são as convicções. Talvez, enquanto obreiros no Evangelho, a gente sofra alguma oposição, alguma dificuldade, algum dissabor, talvez não seja honrado, talvez não seja lembrado, talvez sofra um apagamento, talvez vire o homem ou a mulher invisível, né, na congregação. Mas aí e tudo isso que eu citei, os sentimentos de desolação, de partir o coração, acompanha. Por que você está triste? Eu estou triste porque eu sofro um apagamento, ninguém lembra de mim, ninguém me chama para nada, né? E aí a gente tem que migrar para as convicções, para a razão das coisas, porque senão o sentimento nos leva a querer nos demover, um autodemovimento, ou seja, eu vou dizer para mim mesmo, eu vou dizer para mim mesmo, você vai ficar sofrendo uma vida inteira? Sai dessa, você não precisa disso, você é mais do que isso, e por aí vai. Mas aqui chegou uma hora que a convicção ganhou. Então eles murcharam, entenda isso, aquecemos, né? E exclamaram: faça-se, pois, a vontade do Senhor. Porque o que está em jogo aqui, sentimentos vão nos acompanhar, as convicções tomara, né? Queira Deus que nos acompanhe, mas sobretudo, já que a gente não se livra nem de um nem de outro, sobretudo, apesar dessa luta, né, desse pequeno conflito interior aqui, sobretudo, faça-se a vontade do Senhor. Então, a gente precisa buscar muitas convicções na palavra de Deus e ter as coisas tão acertadas dentro de nós para a gente entender qual seja a vontade do Senhor, né? E que seja feita a vontade do Senhor. Aqui, a vitória foi da vontade do Senhor, a vitória foi das convicções do apóstolo Paulo. Mas em quantas vezes, em quantos lugares, a vontade do Senhor não é lembrada e o sentimento fica apagado diante do lugar das convicções. Deus nos ajude a vivermos por fé, a vivermos por convicções e a orarmos como Jesus orou. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus te abençoe, vamos orar. Pai eterno, graças te damos. Que a tua vontade seja feita, Senhor, nas nossas vidas. Oro para que o teu nome seja glorificado e que nós não nos apartemos das convicções do Evangelho e não deixemos, ó Senhor, os sentimentos controlarem as nossas vidas, mas façamos sempre a tua vontade. Eu oro no nome de Jesus. Amém.